Vigor Hiperbóreo Reflexões, com Sankhya Asclepíades. O que é inteligência? Bem, esse assunto é bem complexo, e já é a terceira vez que eu estou recomeçando essa gravação. Dessa vez eu estou falando direto da cabeça, então tem nenhuma anotação, não tem nada, talvez fique um pouquinho mais confuso. Mas eu acho que é um tema muito importante de ser abordado agora, antes de outros temas aí que eu queria trazer para o canal, porque é meio que uma base para você entender as outras coisas. Eu até comecei a gravar outros antes desse e eu percebi que estava faltando explicação, estava faltando contexto. As pessoas iam ficar meio perdidas. Então eu vou tentar ser breve e ao mesmo tempo ser claro com esses conceitos. Esses conceitos são meus, tá bom? Então você provavelmente não vai achar outras pessoas falando a mesma coisa que eu, ou pode até achar, por algum tipo de coincidência, ou sei lá. Eu acho que isso é muito lógico. Então, para mim é claro que outras pessoas chegarão na mesma conclusão. Quando falamos de inteligência, temos alguns tipos de pessoas hoje em dia. Tem a pessoa mais do nosso meio que fala que o QI define a inteligência, o QI é muito importante, sei lá o quê, que tais povos têm mais QI, tais povos têm menos. Tem a pessoa que fala que existem vários tipos de inteligência, tem inteligência visual, tem inteligência lógica, tem inteligência emocional, e por aí vai. A minha definição de inteligência não tem nada a ver com essas. Daí que vem a polêmica, né? Muitas pessoas me perguntam, Sank, para você então, o que é inteligência, já que você não acredita em QI? E por isso eu estou trazendo essa reflexão. Eu acredito que a inteligência tem mais dois conceitos fortemente atrelados a ela, que é o conhecimento e o esforço. E eu vou explicar como que eles influenciam e o que eles têm a ver com a inteligência. Digamos que você do nada acordou e você está na Coreia. E para todo lado que você olha, só tem coreano. É uma cultura que você não entende nada, a única coisa que você sabe é que tem uns caras esquisitos aí com cabelo colorido e que eles comem cachorro. Tirando isso, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Conforme você vai andando na rua e você não entende nada da língua deles, em um momento você está distraído e um cara te puxa pro lado dele. Você assusta, olha, o que é isso? O cara fala alguma coisa com você e você não entende nada que ele falou. E ele percebe que você não fala a língua dele, ele só aponta para uma poça de água no chão e fala, mul. Ele te puxou para você não pisar lá, não molhar sua roupa, não molhar seu pé. Aí você entende, assina com a cabeça e continua andando por aí. Em algum outro momento, você vê uma menina entregando um dinheiro para uma pessoa numa loja e falando, mul. Então a pessoa entrega para ela uma garrafinha de água. E ela pega essa garrafinha de água e sai bebendo feliz. Em algum outro momento, digamos que você está passando num lugar e você vê dois caras conversando. Um deles mostra uma foto no celular de uma piscina e o outro comenta alguma coisa e no meio sai a palavra de novo, mul. Nesse momento, você provavelmente já entendeu qual é o significado dessa palavra. É água. Esse processo é o que eu chamo de inteligência. O processo de identificar um padrão. E o nosso cérebro é perfeito para identificar esses padrões. Não só o nosso cérebro, mas qualquer tipo de inteligência funciona da mesma forma, incluindo inteligência artificial. Quando você alimenta uma inteligência artificial com novas coisas, ela vai formando um padrão. Por exemplo, uma história engraçada. Antigamente, o reCAPTCHA, para você provar que você não é um robô, eram duas palavras. E pouca gente sabe, a primeira palavra você realmente tinha que escrever certinho para você conseguir provar que você não é um robô. Mas a segunda palavra, você podia escrever qualquer coisa. Por quê? Porque, ironicamente, esse sistema de provar que você não é um robô estava treinando uma inteligência artificial. O computador colocava lá uma palavra que ele já sabe o significado e ele colocava uma foto de uma palavra aleatória de um livro aleatório que ele não sabe o significado do lado.
Só que as pessoas não sabiam disso, elas achavam que tinha que escrever certinho as duas palavras, senão não ia dar certo. Então elas sempre escreviam certinho a primeira e a segunda palavra. A primeira palavra era só para realmente provar ali que não era uma máquina, que não era um programa fazendo pedidos automáticos para um site, por exemplo. A segunda palavra estava ali para você falar para a inteligência artificial qual é o significado daquela palavra que ela está olhando. Então, cada vez que você digitava da forma correta essa palavra, essa imagem era mandada para o sistema com a sua palavra que você colocou lá e falava para a inteligência artificial: olha, essa imagem é essa palavra. E cada vez que alimenta a inteligência artificial com palavras novas, melhor ela começa a ler. Teve até uma coisa engraçada que aconteceu na época. O 4chan, né, para quem não conhece, é um dos esgotos aí da internet, descobriu que eles estavam usando esse sistema para treinar uma inteligência artificial e eles fizeram um projeto que eles chamaram de Renegering, onde todo mundo lá escrevia certinho a primeira palavra e a segunda palavra trocava por Niger. Né? Estou pronunciando errado porque não sei se isso pode derrubar o canal. Então, na prática, o que aconteceu foi que várias e várias pessoas começaram a escrever Niger na segunda palavra e chegou num ponto que a inteligência artificial estava sendo treinada para bater o olho em qualquer palavra e falar: isso aqui é Niger que está escrito com certeza. Mas, claro, depois desenvolveram alguns sistemas para não deixar isso acontecer de novo e tal, quando perceberam a merda que tinha acontecido. Enfim, hoje em dia, esse sistema usa imagens. Fala para você, clique nas imagens que tem um caminhão. E aí tem algumas imagens lá que o computador já sabe que tem um caminhão, tem algumas imagens lá que o computador tem certeza que não é um caminhão. E tem outras imagens que são aleatórias. Quando você seleciona as imagens que você tem que selecionar e não seleciona as imagens erradas, que faz você reprovar automaticamente, todas as outras que você selecionar, dentre dessas aí que são aleatórias, são mandadas para o sistema, a imagem, e sabendo que aquilo ali é um caminhão. Então, a gente de início treinou a inteligência artificial a ler e agora estamos treinando ela a identificar objetos. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais em como que isso funciona, seja na inteligência artificial, seja na cabeça de uma pessoa. Digamos que você chega para um bebê, mostra uma laranja e fala: laranja. O bebê não sabe falar sua língua, não sabe que barulho é esse que você está fazendo, não sabe o que é laranja, não sabe o que é fruta, não sabe o que é mão, não sabe nada. Mas ele viu que você, sabe, tem alguma coisa ali na frente dele e fez esse barulho, laranja. Ele sabe isso. Em algum outro momento, você aponta uma laranja numa mesa e fala para o bebê de novo: laranja. Dessa vez, o cérebro dele já começa a buscar um padrão. O que tinha na primeira cena que tem agora de novo? Bem, tem esse cara que está falando isso, tem esse chão, tem a fome que eu estou sentindo agora que eu estava sentindo antes também, tem esse barulho de carro passando na rua, tem esse negócio redondo de uma cor esquisita que está em cima ali. Enfim, várias coisas que continuaram na primeira e na segunda cena. Na terceira cena, imagina que já é uma outra pessoa mostrando uma laranja para esse bebê, para essa criança, em uma outra situação, em um outro ambiente, em um outro lugar. Isso aí já elimina muitas coisas. Agora, sabe, muita coisa ali não tem a ver com laranja. O que pode ser laranja? Pode ser a mão, pode ser o braço, pode ser a laranja mesmo. E quanto mais repetições for tendo, mais a criança vai entendendo o que é a laranja. Dali a pouco ela passa a entender que a laranja é uma fruta. Dali a pouco ela passa a entender que a laranja é aquela bolinha ali,
Ela passa a entender que a cor também chama laranja. E que não precisa ser uma fruta necessariamente para você chamar de laranja. Ela passa a entender que se você corta no meio, aquela parte que dá para você ver no meio também chama laranja. Ela passa a entender que tem um gosto que também chama laranja. Tem um cheiro que também é laranja. Ela junta isso tudo e cria uma representação mental do que é laranja. E pronto, agora ela sabe o que é laranja. Esse é o processo que acontece para você aprender qualquer coisa. Porque isso é inteligência. A inteligência artificial simula isso. Baseado no exemplo que eu dei, eles mostram várias imagens de caminhão e falam para a inteligência artificial, isso é um caminhão. E eles fazem isso o suficiente até ela conseguir identificar um caminhão em qualquer lugar. Ela vai entendendo que existem modelos diferentes de caminhão, ela vai entendendo que tem cores diferentes de caminhão. E em algum momento ela pode até entender que um desenho ali infantil é também um caminhão. Que é bem diferente de uma foto da vida real. Então a inteligência artificial usa o mesmo princípio que a gente. Todos os seres vivos que possuem algum tipo de inteligência usam esse mesmo princípio. Mas agora, como que eu posso falar tal pessoa é mais inteligente que tal outra pessoa? Poxa, Sank, eu quero chamar alguém de burro. Você me fala que todo mundo tem inteligência? E até bicho tem inteligência? Vamos aprofundar um pouco então. O que eu entendo como inteligência é quantidades de repetições necessárias para a pessoa entender de forma correta um padrão. Então, no exemplo que eu falei, mul, da terceira vez você já sabia que era água. Da segunda vez você provavelmente já estava ali desconfiando, ou já sabia também. Da primeira vez não tem como saber. Porque não tem informação suficiente. Tem muita poluição de informação, tinha muita coisa acontecendo. Igual eu falei, você ia pisar numa poça de água, o cara te puxou, apontou para onde você ia pisar, falou mulo, isso podia ser muita coisa. Se logo de primeira você já pegou e falou, é água, você não observou um padrão, você chutou. Ou você usou algum conhecimento prévio que você tinha sobre línguas e tudo mais. Então o conceito de inteligência para mim é quantas repetições precisa para a pessoa entender da forma correta. Só que nisso a gente já acha uma falha, que eu acabei de falar. Poxa, se você acertou de primeira, talvez você tinha um conhecimento prévio. E aí entra no segundo ponto que eu citei no início, conhecimento. O conhecimento prévio, ele tem a capacidade de alterar a sua inteligência, digamos assim. Como que isso acontece? É de forma bem específica. Eu gosto muito de usar exemplo com jogos porque em jogos acontecem coisas muito específicas e artificiais que fica meio difícil de traduzir para o dia a dia. Então vamos lá. Imagina que você sempre jogou jogos de luta, mas você nunca jogou esse jogo de luta novo que vai lançar agora, que chama, sei lá, Blood Fighters. E aí esse jogo lançou, você veio aqui na minha casa, eu coloquei você lá para jogar, te dei o controle lá de PlayStation 4 para você jogar. Como você já jogou vários jogos de luta na sua vida, no momento que você pegar o controle, você já sabe usar o controle, já sabe onde fica cada botão, você já sabe o que é aquela barrinha vermelha na tela significa, a sua barrinha de vida. Você sabe o que acontece quando ela chega a zero. Você sabe qual é a barrinha de especial, se o jogo tiver especial. Você sabe se tiver alguma outra barrinha esquisita lá que deve ser uma mecânica exclusiva do jogo. Você sabe que quando acabar aquele número que está em contagem regressiva lá em cima, a partida acaba. Você sabe qual é o objetivo da partida e você tem mais ou menos ideia do que apertar para cumprir esse objetivo. Isso tudo é conhecimento prévio. Você sabe um pouco a linguagem do jogo. Mas imagina agora que eu vou colocar a minha avó
para jogar Blood Fighters. E eu entrego o controle na mão dela e ela não vai saber nem segurar o controle. Ela não vai saber onde fica cada botão, ela vai achar que tem botão demais. Ela não vai fazer ideia de nada que está acontecendo. Para você aprender a jogar Blood Fighters, você precisaria, sei lá, vamos colocar 50 horas para jogar no nível ok? Para minha avó aprender a jogar Blood Fighters, ela vai precisar de muito mais. Porque primeiro ela tem que ter ideia de várias coisas que para você já é dado, você já sabe há muito tempo. Mas isso faz de você mais inteligente? Sim, nessa área em específico, sim, você é mais inteligente porque você tem mais conhecimento prévio. Então a sua capacidade de aprender coisas novas com menos repetições é muito aumentada. Mas vamos dizer agora que eu te coloco em outra situação. Você vai aprender um ponto novo no tricô. E, bem, eu não sei se você especificamente sabe fazer tricô, mas isso é um pouco incomum com os meus ouvintes. Então eu imagino que você não vai saber segurar as agulhas. Você não sabe nem quantas agulhas tem no tricô. Você não sabe diferenciar tricô de crochê. Você não sabe dar o ponto mais simples que tem. E a minha avó é muito boa no tricô. Para você aprender esse ponto novo, você vai demorar muito mais tempo do que para minha avó aprender esse ponto novo. Então o conhecimento prévio é altamente específico, só que ele tem esse efeito na inteligência. Ele tem a capacidade de acelerar muito o aprendizado, a detecção de padrões. Eu vou dar um exemplo. Tem um cachorro, ficou famoso há um tempo atrás na internet, que ele sabia o nome de vários animais diferentes. Aí você vai ver, como assim ele sabe o nome de vários animais diferentes? E era assim, tinha uma sala do lado com, sei lá, 30 bichinhos de pelúcia. Tem lá o macaco, o sapo, a baleia, o golfinho, o gatinho, tem tudo lá. E o dono do cachorro falava, vai lá e pega pra mim o pato. O cachorro ia lá e pegava o pato. Tá, agora vai lá e pega a cobra. Ele ia lá e pegava a cobra. Ele sabia o nome de uma porrada de bicho diferente. E mais impressionante ainda, imagina que tem lá aqueles 30 bichos e você coloca um bicho novo lá. Você coloca lá um ornitorrinco de pelúcia. O cachorro nunca viu um ornitorrinco na vida. Ele não sabe o que é ornitorrinco, ele nunca escutou essa palavra. Você fala para ele, vai lá e pega para mim o ornitorrinco. O cachorro entra lá, olha os bichinhos de pelúcia e fala, esse aqui eu sei que é pato, esse aqui eu sei que é coelho, esse aqui eu sei que é macaco. Esse aqui é o único que eu não faço ideia do que é. Então deve ser ele. Ele pega o ornitorrinco e leva para o dono. E acerta. Mas me fala, imagina um outro cachorro que é o clone desse, que nunca foi ensinado o nome dos bichinhos de pelúcia. Se você colocasse 31 bichinhos lá e falasse para ele, vai lá e pega para mim o ornitorrinco, ele ia saber qual que é o ornitorrinco? Ele provavelmente não ia nem entender o comando de vai lá e pega. Então, muitas vezes, a diferença entre aprendizado, a diferença entre o tempo que uma pessoa demora para dominar uma coisa e a outra demora, está no nível de conhecimento prévio. E não na inteligência em si, da forma bruta, digamos. A capacidade neuronal ou algo assim. Mas eu vou contar uma outra história agora para a gente finalmente entrar no último conceito aqui. Eu tinha um colega, na minha época de escola, que era meio esquisito, ele era meio doido. Um dia eu apareci com um joguinho bobo de celular para ele. Eu tinha feito uns 32 pontos, digamos assim. Eu peguei, mostrei para ele e falei, eu sabia que ele era bem competitivo, né? Eu falei, cara, duvido você fazer mais. Você não faz mais do que eu nem fudendo, você não vai conseguir nunca, cara. Pode desistir. Aí ficou nervoso, né? Vou conseguir sim e tal. Pegou, jogou 2 pontos. Pegou, jogou de novo, 2 pontos. De novo, 4. 5. O máximo que ele chegou foi, sei lá, 12. Depois caiu de novo. 7. 6. 8. E lá repetindo. Eu falei, cara, desiste. Você não vai conseguir não. Deixa quieto e tal. Ele ficou puto. Eu fiz só de sacanagem mesmo. Só pra zoar. E era tipo uma sexta-feira, né? E... eu achei aquilo engraçado e esqueci, né? Chegou segunda-feira. O cara chegou pra mim e falou, aí cara, vem cá, dá uma olhada aqui. Aí eu cheguei lá. Ele falou, duvido você me passar.
E a pontuação dele tava assim, 378. Sabe, uma coisa absurda, absurda. Eu fiquei, cara, que é isso? Você é louco? Que porra foi essa, cara? Sabe, que você tem na cabeça, cara? Você virou o final de semana jogando, que é isso, cara? E o cara todo, eu sou, né, ninguém vai conseguir me passar. E ninguém conseguiu passar mesmo. Até falaram pra ele, não, cara, você hackeou o negócio aí, ninguém vai acreditar em você não, você modificou o negócio pra botar um número. E ele resolveu provar. E durante a aula, o cara ficou jogando. O cara ficou jogando durante a aula. Das 7 da manhã até meio-dia. Sem parar pra fazer nada. Pra mostrar que ele normalmente conseguia chegar numa pontuação aí de 300, alguma coisa assim. Que era meio que o normal dele, não era difícil pra ele, só era chato, entediante. E isso aconteceu de outras vezes também com outros jogos. Aliás, quando apresentaram pra ele o League of Legends, que estava estourando na época, o cara viciou demais. E em algum tempo ele tinha virado diamante, challenger, né? Que eram os ranks mais altos que tinha lá, não sei como é que tá hoje. Mas o cara era completamente dodói da cabeça, louco. Hoje em dia, esse cara joga poker. E eu não preciso nem falar que ele é muito bom. Mas enfim, o que tem de relevante nessa história? Olha, tudo me leva a crer, durante todo o tempo que eu passei próximo desse cara, que eu tenho mais facilidade, em geral, de aprender coisas novas, de detectar esses padrões, do que ele tem. Eu também tenho mais conhecimento prévio em jogos do que ele, porque, infelizmente, eu jogo videogames desde que eu nasci. Então, como que ele ficou tão melhor do que eu jamais ficaria naquele jogo? Pelo terceiro fator, que é o esforço. Entenda, para você aprender, você precisa de repetições, certo? Se você for muito inteligente, com menos repetições você consegue alcançar um nível mais elevado do que outra pessoa conseguiria. Se você tiver muito conhecimento prévio, você consegue criar atalhos, porque você já sabe muita coisa ali, você já tem uma base boa, então você aprende muito mais rápido também. Mas a outra forma de você aprender é repetindo, 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 de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Isso é o esforço. E, fazendo um parênteses aqui, eu acho engraçado, porque a vida dá um jeito de equilibrar as coisas. O que costuma acontecer? A pessoa na escola, por exemplo, ela tem que tirar uma nota lá para ela passar, certo? Algumas pessoas são mais inteligentes e essas pessoas precisam se esforçar pouco para conseguir tirar uma nota boa. Porque só de escutar o que o professor está falando, só de ver uma coisinha aqui ou ali, ela já pega a mensagem e já consegue bem na prova. O suficiente para ela ter uma nota boa, para ela passar de ano, para ela não ter problemas. Mas tem pessoas que não são muito inteligentes. Elas não conseguem pegar com tanta facilidade essas coisas. E se elas agirem da mesma forma do que esse primeiro tipo de pessoa que eu falei, elas vão tirar notas baixas, elas vão repetir de ano, elas vão ter problemas sérios. Então elas são obrigadas a compensar com o esforço. Então, na prática, o que você vê por aí é como se fosse uma balança. Existem pessoas muito inteligentes e pouquíssimo esforçadas, e pessoas muito esforçadas e bem pouco inteligentes. Porque as pessoas inteligentes foram treinadas a não precisar de esforço. E as pessoas menos inteligentes foram treinadas a ter que dar o máximo o tempo inteiro. A pessoa muito inteligente, a vida inteira vai ficar com aquele pensamento de nossa, eu sou um vagabundo, eu devia estar fazendo isso e aquilo, eu sou bom, mas eu não faço nada. Eu devia me esforçar mais. E enquanto isso, a pessoa que é muito esforçada vai pensar caralho, cara, eu estudo, não aprendo nada, eu sou burro demais. Mas o desempenho dos dois vai ser próximo. Na verdade, eu creio que não vai ser tão próximo assim, porque na vida real, né, fora de ambiente de escola, você precisa ser muito esforçado. Senão você vai ser um cara encostado que vai ficar na mesma durante a vida inteira e nunca vai ter nada demais. Não estou falando só financeiramente, mas financeiramente também, é claro. O sistema de ensino atual é muito perigoso por vários motivos, e esse é um deles.
Ele desincentiva as pessoas inteligentes a terem sucesso. Mas voltando aqui ao ponto. A inteligência é a velocidade que você identifica padrões e aprende coisas novas. O conhecimento é todo o seu conhecimento prévio que vai dar uma base para o seu aprendizado, para essas suas conclusões. E por fim, o esforço vai determinar o seu grau de exposição àquilo. Não importa você ser super inteligente e ter um conhecimento de mundo absurdamente fantástico, se você não fizer esforço nenhum e tiver a repetição só uma vez, 2 vezes, você não vai aprender. E olha só que interessante, a inteligência, sendo entendida dessa forma que eu falo, ela vale para qualquer uma daquelas coisas que as pessoas falam, inteligência visual, inteligência isso, inteligência aquilo. Não são inteligências diferentes. São todas frutos do mesmo processo cerebral que você observa em qualquer ser. Até mesmo em questão física. Quando você vai fazer um agachamento, o seu cérebro precisa aprender que fibras ele ativa, que fibras ele não ativa, qual é o melhor posicionamento dos joelhos, qual é o melhor posicionamento dos pés, com que força eu vou ativar essa fibra nesse momento, com que força eu vou ativar aquela fibra naquele momento. Esse aprendizado é todo governado pela inteligência. Mas é estranho você ver alguém falar alguma coisa assim, você precisa de inteligência para você treinar? Claro que precisa. O seu cérebro está o tempo todo aprendendo a fazer aquelas coisas. Treinar, malhar, puxar ferro, seja lá o jeito que você chame, é uma habilidade. E habilidades devem ser aprendidas. No caso, vamos pegar movimentos compostos no treino, né? A gente consegue aplicar as 3 questões. A inteligência, a sua capacidade própria, que vai diferir entre você e outras pessoas, de se adaptar a estímulos novos e aprender com esses novos estímulos. O conhecimento, nesse caso, claro, é mais físico. O conhecimento seria se você já fez algum outro tipo de atividade física, se você já fez algum tipo de movimento parecido, se o seu corpo tem a noção de como usar esses músculos já por conta de algum outro motivo. E o esforço. Quanto mais você fizer esse agachamento, por exemplo, mais forte você vai ficar. E quanto mais peso você colocar nesse agachamento, mais o seu corpo vai entender que aquilo ali é importante e mais ainda ele vai desenvolver essa habilidade para você ficar mais forte e conseguir pegar mais peso da próxima vez. E a força não está aumentando só porque o músculo está crescendo, né? Tem muita gente inocente que acredita nisso ainda. O quadríceps, por exemplo, o tamanho dele só explica uns 18% da força que ele tem. Enquanto esse aprendizado de como usar as fibras, né, a junção neuromuscular, a ativação, explica aí uns 31% da força. Movimentos compostos, em geral, vão ter muito mais uma componente de habilidade, e isso é neuronal, isso tem a ver com inteligência, do que realmente ali hipertrofia. E seja qual for o tipo de inteligência que você quer aplicar esse conceito, funciona. Quer ver? Eu vou procurar aqui enquanto eu estou falando quais são os tipos de inteligência que as pessoas falam que tem. Vamos ver. Types of Intelligence. Pesquisando no DuckDuckGo porque já me livrei completamente do Google. Blog 9 Types of Intelligence. Tá, aqui são 9. Vamos lá. Espacial. Visualizar o mundo em 3 dimensões. Naturalista. Entender seres vivos e ler a natureza. Puta merda. Musical. Lógico-matemático. Existencial, que é sobre coisas mais relacionadas a perguntas sobre a existência, sei lá o que. Cara, inteligência existencial. Essa galera tá forçando a barra. Inteligência interpessoal, ok. Corporal, sinestésica. Linguística. Intrapessoal, que é você entender você mesmo. Em todas essas, é muito fácil de aplicar esse conceito de inteligência que eu falei.
Aí algumas pessoas vão falar, mas Sank, então por que você não acredita em QI? Porque o QI é a capacidade da pessoa de detectar padrões? Não. O QI é a capacidade da pessoa de detectar um tipo específico de padrão dentro de um limite de tempo, e ele também leva em consideração memória de trabalho, que é a memória, sei lá, imagina que eu falo para você, grava o número 1732. Esse número aí está na sua cabeça, 1732. Isso é memória de trabalho. Daqui 5 minutos ele já sumiu já. O QI mede a sua capacidade de detectar padrões em coisas muito específicas e a sua memória de trabalho. Isso para mim não é inteligência. Isso tangencia de leve o que eu considero como inteligência. E o pior de tudo é que o QI não tem muita aplicação. Vai lá, lê horas a teoria do QI, como funciona, tudo mais. Isso não vai mudar em nada a sua vida. Você não vai conseguir ficar mais inteligente, você não vai conseguir aprender melhor as coisas. Mas com os conceitos que eu passei, já torna possível de você entender melhor um pouco as coisas. Entender, por exemplo, que se você diversificar o seu conhecimento, você vai ficar mais inteligente em várias áreas diferentes. E é muito comum acontecer de um conhecimento em uma área específica que você nem imaginava que ia ser útil, acabar sendo útil quando você está estudando uma área diferente, por cruzamento de informações. Você sabe também que é necessário o esforço para o aprendizado. Inclusive, quanto mais esforço você tiver relacionado àquela coisa, mais recursos o seu cérebro vai mobilizar para tentar entender aquela coisa. Então, uma dica de estudo, dando um spoiler de um outro tema que talvez eu traga aqui, é: quando estiver tendo uma aula, anote tudo que você conseguir anotar. Tudo. Não importa se é importante ou não, anota tudo que você conseguir anotar. Você não vai conseguir, mas você vai ter um nível absurdo de esforço. Esse nível absurdo de esforço mostra para o seu cérebro que isso é muito importante para você. Você usa mais recursos cerebrais e você aumenta a sua exposição àquilo que você quer aprender. Imagina que você tem uma aula de 1 hora. Se você está lá parado, sem anotar nada, você está prestando atenção no que o professor está falando, aquilo está tomando uma parte do seu cérebro, e às vezes você viaja, pensa em outra coisa, e você tem um nível de exposição, um nível de, como eu diria ali, repetição, entendeu? Se você tenta anotar tudo, prestar atenção em cada detalhe, você está fazendo o completo oposto. Você está usando o seu cérebro inteiro para tentar tirar o máximo de informação possível ali. Então você aumenta muitas vezes a sua exposição. E com a mesma aula, você aprende muito mais que os outros. Mas lembre-se, é esforço. Então não adianta você levar um notebook, vou digitar tudo, e você ficar digitando no teclado. Porque digitar no teclado é muito mais fácil que anotar. Se é mais fácil, você se esforça menos. Se você se esforça menos, você vai ter menos dessa exposição e você vai aprender menos. Então, uma dica importantíssima para estudos, estudos de forma clássica, você está lá sentado, o professor está falando na sua frente, é anote. Anote, anote, anote tudo. E assim, eu posso entrar com mais detalhes depois, nessa questão de dicas de estudo e tal, que é, como eu falei, é um dos temas aí que eu precisava explicar primeiro o que é inteligência, para eu conseguir abordar. Agora eu vou contar uma outra história. Há décadas atrás, criaram um software, um programa, que conseguia vencer de qualquer pessoa do mundo em xadrez. Qualquer pessoa do mundo. Mas isso, na verdade, não foi muito surpreendente. O jeito que eles faziam era assim, decorava todas as jogadas possíveis, e aí a máquina usava a melhor jogada na melhor hora. E ela sempre tinha uma sequência de coisas a fazer, dependendo da jogada que o cara tinha feito. Então, só decorou. Estava lá na linha de programação dela. Não é muito impressionante. Só que tem um jogo que chama Go. Eu nunca sei se eu estou pronunciando da forma correta, se é Go, se é Go. Mas enfim, é um jogo de tabuleiro em que seria completamente impossível fazer a máquina decorar todos os movimentos possíveis. Porque o número de posições legais é o quê? Uns 10 elevado a 170?
Isso é bem mais do que a quantidade de átomos no universo observável. Então, não tinha essa possibilidade. Teriam que fazer realmente uma máquina que aprende a jogar, e não uma que só decorou os movimentos. E fizeram uma inteligência artificial que sabe jogar Go. E essa inteligência artificial é melhor hoje do que qualquer jogador de Go do mundo. Se eu não me engano, o maior jogador de todos tentou jogar uma partida contra essa inteligência artificial e desistiu no meio. Mas poxa, a inteligência artificial é mais inteligente que um ser humano, então? Não, não é assim. Vamos lá. Eu vou dar o exemplo usando um outro jogo, tá bom? Usando o Dota. Tem também uma inteligência artificial que joga Dota. E é melhor do que qualquer pessoa. Mas imagina que você começa a jogar Dota e você nunca jogou Dota na vida. Dali, sei lá, umas 200 horas, você vai ter uma noção ali do jogo. Você vai saber usar itens, você vai saber qual é o propósito do jogo, você vai saber um punhado de coisa. Você não vai estar no nível tão alto no Dota, mas você vai saber um monte de coisa. Assim que você entra no jogo, se você já jogou algum jogo na sua vida, você já bate o olho e sabe o que é a barrinha de vida, você já sabe o que são itens que dá para você usar. Você já tem noção de qual time é inimigo, qual time é amigo. Você tem noção do que é um jogador, o que não é um jogador. Você sabe que o jogador se comporta diferente de um ser que não é um jogador. Você tem uma ideia que se o outro time é inimigo, você tem que atacar eles. Você tem algumas noções assim de mundo, né, que entra no conhecimento que eu falei. Você sabe português ou, sei lá, inglês, e você consegue ler a descrição de cada item e saber, ter uma ideia mais ou menos do que ele faz. Quando você coloca uma inteligência artificial para jogar Dota, ela não sabe mexer o mouse. Ela não sabe ver, ela não sabe enxergar o que está acontecendo. Ela não sabe diferenciar o que é o personagem dela, o que é o chão. Ela não sabe língua nenhuma. Ela não sabe nada. A única coisa que eles colocam lá na programação dela é ela tem que vencer a partida. E eles colocam também os botões que ela pode apertar e tudo mais. E ela vai aprendendo sozinha na repetição. Erro, acerto, enfim. Como é de se imaginar, isso demora muito, muito, muito tempo. Se você coloca uma inteligência artificial para jogar pelo mesmo tempo que você jogou, as 200 horas, é capaz dela não saber movimentar o personagem ainda. E você já consegue ganhar umas partidas aqui e ali, fazer algumas coisas legais e tal, e ela não sabe andar direito ainda. Porque é como se fosse um bebê tendo a primeira exposição ao mundo, e o mundo todo é Dota. Para você treinar essa inteligência artificial para ficar boa no mesmo nível que você ficou, ela vai precisar de muitas, 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 muitas mais horas que você. Só que aí entra a vantagem, né, de ser uma coisa digital. Você só consegue jogar Dota em um computador de cada vez. Se você for muito dodói da cabeça, você consegue, sei lá, jogar Dota com 3 computadores ao mesmo tempo, não sei. Mas a inteligência artificial consegue ser colocada para jogar milhares e milhares de partidas simultaneamente, o dia inteiro, 24 horas por dia, por meses. Então vamos lá, ela precisa de muitas repetições para pegar um padrão. Então ela não é inteligente. Quer dizer, ela tem a inteligência em si, né? Porque ela tem a capacidade de aprender. Mas ela não é mais inteligente que você. Nunca vai ser. Inteligência artificial nunca vai ser mais inteligente que ninguém. Quer dizer, talvez uma pessoa com severas sequelas mentais, você entendeu o meu ponto. Continuando, ela não tem mais conhecimento de mundo que você. Não tem. Mesmo que ela fique perfeita, absolutamente sensacional em jogar Dota e seja a melhor coisa de todos os tempos em Dota, se colocar ela em outro MOBA, que é o mesmo estilo de jogo, colocar ela para jogar LoL, por exemplo, já é capaz dela ser pior que você jogando LoL. Porque o único mundo dela é o Dota. Mas a inteligência artificial tem um esforço
que você nunca vai conseguir na sua vida reproduzir. Então, se você pega uma área específica, digamos, olhar um ultrassom, olhar um raio-x, olhar uma tomografia, né, que é a área da radiologia aí dos médicos. Se você treinar uma inteligência artificial para fazer isso, em pouco tempo ela está melhor do que qualquer médico especializado nisso do mundo inteiro. Ela vai começar a ver coisa que ninguém conseguia ver ali. Ela vai conseguir fazer diagnóstico precoce de um monte de doença que as pessoas nem imaginavam que dava para ver com antecedência. Simplesmente pelo fator repetição, pelo fator esforço. Inclusive já tem isso da radiografia, né? A inteligência artificial já é melhor do que qualquer pessoa para fazer esses diagnósticos por imagem. E em pouco tempo vai chegar no nível que qualquer pessoa com a internet vai conseguir pegar uma imagem dessa, mandar para um servidor que tem lá a inteligência artificial e ele vai devolver lá o diagnóstico certinho. Então, qualquer pessoa do mundo consegue acessar uma coisa dessa. Aliás, já dava para fazer isso agora, não sei porquê, não sei porquê ainda não fizeram. Mas a gente já tem essa tecnologia, enfim. A inteligência artificial, para mim, é uma prova que mesmo sendo burro pra cacete, não tendo conhecimento de mundo nenhum, você ainda consegue atingir o que você quiser se você tiver esforço o suficiente. Mas, claro, chega a um nível que fica desumano e ninguém consegue, né? Para você tentar fazer mais ou menos o que seria uma inteligência artificial com a capacidade de um ser humano, você teria que juntar milhares e milhares e milhares e milhares de inteligências artificiais diferentes. Uma para o Dota, uma para andar, uma para cortar a unha do pé, uma para saber se um cheiro é ruim ou se o cheiro é bom, uma para saber o nome das cores, entendeu? Teria que juntar muita coisa. E conseguir fazer de alguma forma elas ligarem entre si e trocarem informação sem isso dar uma completa confusão. O que deve ser bem complicado de fazer. Então, em geral, é isso. A sua capacidade de reconhecer os padrões é a sua inteligência. Ela pode ser completamente afetada e moldada pelo seu nível de conhecimento. Eu poderia talvez chamar de contexto, né? Quando você tem mais noção do contexto, você precisa de menos repetições. E, por fim, o esforço. Quanto mais esforço, mais aprendizado. E lembrando aqui, né, saindo com um discursinho motivacional, existem sim diferenças biológicas entre as pessoas, diferenças neurológicas entre as pessoas. Algumas nascem já com mais capacidade de fazer X, outras nascem com mais capacidade de fazer Y, e isso é normal. Algumas nascem com mais tendência ao crime, outras nascem com menos tendência. Umas nascem com mais tendência a viciar em drogas, outras a menos. Mas o cérebro é moldável. Tanto o conectoma, que são como os neurônios ali se ligam, por onde passa o fluxo de energia, digamos assim. O fluxo de informações, a rede, como ela se conecta, ele é moldável. E a própria parte física, a parte assim, do hardware, digamos, né, a carninha ali, você abrir e olhar, ela também é moldável. Dá para você aumentar a densidade neuronal numa área, diminuir em outra. Isso em qualquer pessoa. Isso é a neuroplasticidade? Ou a plasticidade cerebral? Então, eu, pessoalmente, acredito que qualquer pessoa, claro, dado condições normais de consciência e sem nenhum tipo de lesão, sei lá, tem o potencial de atingir qualquer nível de proficiência em qualquer coisa. Se você vê um astronauta fodão, nossa, o cara entende muito disso, daquilo, você tem a capacidade de entender o mesmo tanto e até mais que ele. Se existe alguém no mundo capaz de alguma coisa, você também é capaz. Mas claro, não leve muito ao pé da letra. Vai ter ali o cara que é uma aberração genética que consegue levantar um carro em cima da cabeça dele e você nunca vai conseguir. Aliás, eu não estou falando muito dessa parte muscular,
mas sim da parte mais de informação, a parte mais intelectual. Você pode estar muito distante dessas pessoas aí que você admira e queria ser igual, pelo motivo de você realmente não ter a capacidade neuronal, a arquitetura cerebral necessária para aquilo. Mas você consegue desenvolver. Então veja bem, eu não estou dizendo que qualquer pessoa aleatória de um lugar passando fome no mundo vai conseguir ser o que ela quiser ser. Não, isso é mentira para enganar as pessoas e deixarem elas felizes. O que eu estou dizendo é, com esforço, dedicação e com o estímulo correto, você consegue até moldar o seu cérebro para ele comportar um conhecimento que antes não comportava. Mas, na prática, o ouvinte médio provavelmente não vai atingir um nível tão elevado assim. E não tem problema, as pessoas têm outras prioridades na vida. Eu mesmo estou cada vez mais preferindo ir para o meio do mato, fugir, criar umas galinhas, do que continuar nessa busca doentia por conhecimento, fazendo parte da sociedade moderna. E com essa conclusão, encerramos aqui. Vigor hiperbóreo, reflexões, o que é inteligência? Muito obrigado.